bem-vindos à nossa oficina de peças básicas aqui da nossa segunda fase em trabalho. E hoje, para dar início à nossa oficina, nós vamos falar sobre a reclamação trabalhista, que é a primeira petição inicial que vocês vão ver. Gente, qual a ideia que está por trás da reclamação trabalhista? A reclamação trabalhista vai ser elaborada por você lá no dia da sua prova, quando você estiver lendo o caso prático profissional e você observar que se trata ali de um relato de fatos. Então, você foi procurado pelo reclamante, pelo empregado, e o empregado está te passando uma situação onde ele sofreu diversas violações trabalhistas. Exemplo, trabalhava além da 8ª hora diária da 44ª semanal, não recebia as horas extras, fazia horas noturnas e não recebia por isso, não recebeu, de repente, o aviso prévio dele, foi demitido, não recebeu a rescisão, enfim, a gente vai ter uma situação onde você está lendo o caso prático profissional e percebe que o trabalhador ele quer buscar os direitos dele, sofreu aí, durante a vigência do contrato, diversas violações trabalhistas. Primeira coisa que você precisa saber. Então, para você não se perder aqui na estrutura da reclamação trabalhista, o ideal é que você já assista essa aula com a sua CLT do lado, para que você já vá logo lendo os artigos, pause a minha explicação, leia o artigo e veja efetivamente do que eu estou falando. Então, a primeira marcação que a gente vai fazer é no artigo que justifica o cabimento da peça. A reclamação trabalhista ela vai ser fundamentada no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. E aqui você tem que prestar atenção porque se você lá no dia da sua prova escrever que a reclamação está fundamentada no artigo 840, você vai perder o fundamento da sua questão. Por quê? A peça, a FGV, ela só vai pontuar o fundamento da peça se você citar artigo 840, parágrafo 1º. Ah, Luísa, mas eu citei 840 caput, parágrafo 1º. Vou pontuar? Óbvio que não. Então, você só vai efetivamente pontuar lá no item fundamento da peça, que vale 1/10, se você fizer o quê? Indicar o artigo 840, parágrafo 1º, ok? Então, vamos aí efetivamente para a estrutura da reclamação trabalhista. Minha sugestão é que você, primeiro, escreva o que está no quadro e depois, você volte aqui na aula. Então, o ideal é você pausar aqui o vídeo, copiar a estrutura da reclamação trabalhista no seu caderno e aí, na sequência, quando eu for explicando, você já ir só fazendo a complementação no esquema que você já escreveu. Qual que é a primeira linha da peça? Todas as peças que você vai aprender comigo, seja ela petição inicial, defesa, recurso, toda peça ela vai iniciar com o endereçamento. Então, a sua linha 1, independente da peça que você estiver fazendo, sempre será o quê? O endereçamento dessa peça. A reclamação trabalhista ela é uma peça que nós vamos endereçar para quem? Para a vara do trabalho, de onde? Do local da prestação do serviço. Então, veja que a reclamação trabalhista, em hipótese alguma, ela pode ser endereçada para o juiz. Se você, no dia da sua prova, escrever assim, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho de tal lugar, você vai perder o seu fundamento aí do endereçamento. Então, você vai perder os pontos de endereçamento. Para onde que você tem que endereçar a sua reclamação trabalhista? Você vai endereçar a reclamação trabalhista para o juízo, para a vara do trabalho. Que vara do trabalho? A vara do trabalho da localidade onde o empregado presta serviço. Então, você vai lá na questão analisar qual local esse empregado trabalha. Ele trabalha em Belém? Ele trabalha em São Paulo? Ele trabalha no Rio? Ele trabalha em Maragogi? Ele trabalha em Balneário Camboriú? Então, você vai ver a cidade que ele efetivamente presta serviço, ou o último, caso ele tenha sido transferido, e vai ajuizar a sua reclamação trabalhista perante este juízo. Então, no endereçamento, você vai endereçar para onde? Para a vara do trabalho de tal lugar. Esse lugar você vai olhar onde? Vai olhar lá onde o empregado presta serviço. Beleza? Depois que você fizer o endereçamento, na sua linha 2, olha o que eu estou te falando. Você vai fazer a qualificação do reclamante na linha 2. Eu não quero saber de aluno meu pulando linha. Por quê, gente? A reclamação trabalhista, quando ela é cobrada pela FGV, ela geralmente é uma peça grande. Então, se você tem uma letra média para grande, você provavelmente vai sentir necessidade de utilizar as suas 150 linhas disponíveis lá no seu caderno de peça. Então, o ideal é que você não desperdice nenhuma linha. Então, na linha 1, a gente endereçou para a vara do trabalho.
Na linha 2, a gente já vai fazer o quê? Qualificação do reclamante. O reclamante é o empregado que foi demitido e te procurou. Como que você vai fazer a qualificação do reclamante? Na prova, você pode simplesmente dizer assim, fulano de tal, né, que é o nome dele que a banca vai te dar, qualificação e endereço completo. Você não é obrigado a escrever todos os dados do trabalhador. Você não é obrigado a dizer se ele é casado, solteiro, qual o endereço dele, onde ele é domiciliado. Por quê? A banca geralmente não te dá essas informações. Então, ela só vai te dar, às vezes, o primeiro nome do reclamante. Como, por exemplo, aconteceu na reclamação trabalhista do Tito, né, que vocês têm ela lá no caderno de peças de vocês, treinamento de peças. Então, aqui na qualificação do reclamante, como é que eu vou escrever? O nome do reclamante, qualificação e endereço completo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por intermédio do seu advogado, adiante assinado, procuração em anexo, entre parênteses, com escritório profissional no endereço completo, com fulcro no artigo 841, parágrafo 1º da CLT, propor reclamação trabalhista. Ah, Luísa, você falou muito rápido. Gente, o modelo da reclamação trabalhista, ele tá no caderno de vocês, do passo a passo para elaboração de peça. Então, o objetivo da aula não é ditar o modelo para você copiar. O objetivo da aula é te explicar qual é a estrutura da reclamação trabalhista. Depois a gente vai ver nos vídeos seguintes o passo a passo para a elaboração dessa reclamação trabalhista, as principais teses cobradas em reclamação trabalhista, mas o modelo escrito em si é só você abrir o seu livro do passo a passo para a elaboração das peças que você vai achar já um modelo preenchido de reclamação trabalhista lá, ok? Então, quanto a isso, não se preocupe. Então, o reclamante ele vem ajuizar, propor a reclamação trabalhista dele em face da reclamada. Quem é a reclamada? Gente, a reclamada ela vai ser o polo passivo da atuação. Então, todas as pessoas, ou a pessoa, dependendo do caso, contra quem você está litigando, vai ficar onde? Vai ficar aqui na reclamada. Então, vou te dar aqui um exemplo. Imagina que eu estou ingressando com uma reclamação trabalhista contra o estúdio jurídico. Como que ficaria aqui a qualificação da reclamada? Então, eu venho ajuizar a reclamação trabalhista em face de estúdio jurídico, qualificação e endereço completo, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Esse é o cabeçalho da tua peça. Então, não tem mistério. Com o passar das peças, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que esse cabeçalho ele é muito parecido. Essa primeira parte aqui, que a gente chama de cabeçalho das peças, ele é extremamente parecido. Você vai repetir o mesmo processo para todas as petições iniciais. Seja aí uma ação rescisória, seja um inquérito de apuração de falta grave, seja uma ação de consignação de pagamento, fazendo pequenas variações, como, por exemplo, o artigo que justifica a tua peça. Beleza? Então, aprendemos a fazer o endereçamento, qualificar o reclamante, o nome da peça é reclamação trabalhista, qualificamos a reclamada. Agora, efetivamente, a gente vai para a estrutura da peça. E aí, dentro dessa estrutura da peça, você olha para o quadro e você está me perguntando assim, você que nunca fez peça, Luísa, cadê os fatos, né? Porque eu estou acostumado lá no meu NPJ a fazer dos fatos do direito e do pedido. Cadê os fatos dessa peça? Por que eu não escrevi os fatos da minha reclamação trabalhista? Porque, gente, na prova da ordem, a OAB ela não pontua o tópico fatos. Então, ninguém vai gastar um montão de linhas lá na prova fazendo fatos se ele não é pontuado aqui na reclamação trabalhista. Então, você não vai escrever dos fatos. Você já vai iniciar avaliando se existem preliminares. Por quê? Essas preliminares aqui, elas podem ou não aparecer. É você que vai avaliar se é o caso da gente pedir, requerer a preliminar ou não. Primeira situação, gratuidade da justiça. Abre aí na sua CLT o seu artigo 790 e dá uma lida no parágrafo 3º, no parágrafo 4º. O que vai estar dito aí para você? Vai estar dito que será deferida a gratuidade da justiça quando a pessoa recebeu o quê? Menos que 40% do teto da RGPS, ou então ela não tiver condições financeiras de arcar com as custas do processo. Luísa, a gratuidade ela é exclusiva da pessoa física? Não.
Eu posso deferir gratuidade para pessoa física, eu posso deferir gratuidade para pessoa jurídica. Como a gente está falando de reclamação trabalhista, reclamante necessariamente será quem? Será o trabalhador, pessoa natural. Luiz, eu vou pedir sempre a gratuidade? Também não. Você só vai pedir a gratuidade quando você ler o caso e você observar que a banca te disse que o reclamante não tem condição de arcar com as custas do processo. Às vezes ela fala direto, o reclamante não tem condição de arcar com as custas do processo. Às vezes ela fala que ele está desempregado, às vezes ela fala que ele está numa situação periclitante, que ele está passando por dificuldade financeira. Tudo isso é dica da FGV para que você faça o quê? Estruture o seu pedido de gratuidade da justiça. Gente, você não pode, em hipótese alguma, querer na sua prova da OAB realizar qualquer tipo de tese que não tenha estrutura, fato, fundamento, pedido. Então, exemplo, você olhou lá na sua prova, está dizendo que o reclamante está numa situação financeira periclitante. Aí você vem lá na peça e só escreve assim, tendo em vista que o reclamante está numa situação financeira periclitante, requer-se o deferimento da gratuidade. Se você fizer isso, você vai tirar o quê? 0 no item gratuidade. Para gratuidade pontual, o que a gente tem que fazer? Fato, fundamento e pedido. Então, você tem que contar o fato. Escreve o nome do tópico, da gratuidade. Aí você vai contar o fato. O reclamante encontra-se numa situação financeira periclitante. Ponto. Fundamento. A legislação estabelece que será concedido o benefício da gratuidade da justiça a todo aquele que não tiver condições de arcar com as custas do processo, nos termos do artigo 790, parágrafo 3º e 4º. Diante do exposto, requer-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao reclamante. Então, veja que para você estruturar a gratuidade da justiça, você vai ter que passar por quê? Fato, fundamento e pedido. Você sempre tem que passar por fato, fundamento e pedido para que qualquer tese de qualquer peça seja pontuada, beleza? Então, quando é que eu vou pedir gratuidade? Quando eu observar que o reclamante não tem condição de arcar com as custas do processo. Onde eu vou fundamentar minha gratuidade? No artigo 790, parágrafo 3º e 4º. Você já pode logo ler os artigos, marcar os artigos e botar um clipe aí nesse artigo, para te ajudar a lembrar que é o fundamento da gratuidade, ok? Segunda situação que a gente pode encontrar dentro de uma reclamação trabalhista, distribuição por dependência. O que acontece aqui na distribuição por dependência? Abre para mim, lá no teu Código de Processo Civil, o artigo 286. Abre para mim aí o 286. A ideia da distribuição por prevenção é a seguinte: você já ajuizou uma reclamação trabalhista antes, essa reclamação trabalhista ela foi por qualquer motivo extinta, sem resolução do mérito. Ou seja, você ajuizou uma reclamação, ela foi para uma das varas do trabalho e ela foi extinta sem resolução do mérito. De repente, você faltou à audiência, de repente você desistiu, enfim, N coisas podem ter acontecido para a tua reclamação ter sido extinta sem resolução do mérito. Fato é que ela já foi extinta e aí, né, nesse caso aqui, você está reajuizando a reclamação trabalhista. Então, pela segunda vez, você está ajuizando aquele pedido no judiciário e quando você vai redistribuir a ação, ela não pode ir para uma vara qualquer, porque imagina só o litigante de má-fé. Imagina que você distribui a primeira pedindo férias e daí cai numa vara do trabalho que você sabe que o juiz não dá. Aí você desiste. Desiste, extingue, aí você reajuiza. Se fosse para uma nova vara, o reclamante podia ficar fazendo isso diversas vezes. Então, o legislador ele foi mais esperto e falou assim, ó, da feita que você distribuiu uma ação para uma vara, ela se torna preventa. Dá uma lida no que está escrito no seu artigo 286, inciso 2º. Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Então, veja que se você estiver reajuizando a demanda, necessariamente, o que você vai ter que colocar na reclamação trabalhista? Um tópico de distribuição por dependência. No bloco específico da distribuição por dependência, eu vou te mostrar que ela vai gerar uma repercussão aqui em relação ao endereçamento, mas eu vou te mostrar isso mais para frente. O objetivo agora realmente é apresentar
a estrutura da peça, o que existe em cada um desses requisitos da peça. Além da gente ter a distribuição por dependência, o que pode acontecer? A gente pode ter uma situação onde eu vou precisar requerer a prioridade. Quando é que eu vou ter que requerer prioridade? Eu vou requerer prioridade, deixei para vocês lá no e-book de vocês de peça, todas as hipóteses, todos os artigos. Então, quais são as principais situações que ensejam aí na necessidade de você estar requerendo a prioridade? Se você observa que o reclamante é pessoa com deficiência, né? Ou então o reclamante é uma pessoa idosa, e aí a gente vai requerer a prioridade da justiça, também chamada de tramitação preferencial do feito. Beleza? Então, a gente já viu aí a elaboração de todo o cabeçalho da peça, a gente já aprendeu a endereçar a peça, qualificar o reclamante, vimos o nome da peça e aprendemos a qualificar a reclamada. Além disso, o que a gente já aprendeu a fazer? A gente já aprendeu a fazer as preliminares da peça, avaliando aí que pode ser que haja necessidade de você elaborar preliminar ou não. Necessariamente você vai ver essas 3 preliminares? Não. Tem reclamação trabalhista que tem uma, tem reclamação trabalhista que tem 2. Pode aparecer as 3, pode não aparecer nenhuma. Então, você sabe que se você estiver fazendo uma reclamação trabalhista no dia da sua prova, o que você tem que fazer? Olhar lá no caso e investigar. O reclamante tem condição de arcar com as custas do processo? Sim ou não? Houve um ajuizamento de uma reclamação trabalhista anterior? Se houve, você já sabe que tem que pedir a distribuição por dependência. Além disso, a gente vai ver se não é um dos casos de prioridade legal. Beleza? Feitas as preliminares, a gente vai para o mérito. Gente, o mérito é o coração da tua peça. Se cair para você uma reclamação trabalhista, dos 5 pontos da sua peça, 1 ponto vai ser destinado à estrutura, essa parte inicial aqui, mais os pedidos no final, né? E 4 pontos a banca vai destinar para as teses de mérito. Então, o coração da sua peça é o mérito dela. E você vai construir esse mérito de que forma, né? Você vai estruturar todas as suas teses de mérito dentro desse formato aqui, ó. Cada tese de mérito ela vai ter que ter fato, fundamento e pedido. Sempre. Então, eu quero adicionar o noturno, por exemplo. O reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira, das 5 até meia-noite. Esse é o fato. Fundamento. A legislação estabelece que será considerado como trabalho noturno aquele realizado entre as 22 e as 5. Prevê ainda que é devido o pagamento do adicional de 20% nos termos do artigo 73, caput parágrafo 2º. Qual é o pedido, gente? Sempre você vai começar desse jeito. Diante do exposto, requer-se a condenação da reclamada a. Se eu estou querendo o adicional noturno, eu quero que a reclamada seja condenada aqui. Pagar o adicional noturno de 20% sobre o valor do salário hora no valor de R cifrão 3 pontinhos. Então, como eu te falei, a gente vai ter um outro momento para treinar a elaboração de teses, não é agora. É só para você entender. Depois que você fizer as preliminares, você vai fazer o mérito da peça e para cada tese que você tiver que desenvolver na peça, você vai abrir um tópico para o fato, um para o fundamento e um para o pedido. Ok? Depois que você fizer isso, olha, e você foi um montão de linha, você já passou da linha 30, foi para 60, foi para 90, tá praticamente chegando lá na linha 120. A gente chegou no momento dos pedidos. O que a gente faz nesse momento dos pedidos? A gente vai, gente, na verdade, repetir, a gente vai reafirmar cada pedido que a gente fez na nossa peça. Então, sabe esse pedacinho aqui, ó, que você escreveu? Dentro de cada tópico do mérito, você vai reescrever lá embaixo. Então, você vai abrir um tópico chamado 2 pedidos e vai escrever assim: diante do exposto, requer-se a condenação da reclamada a. Letra A. E aí você vai reescrevendo tudo, né? O ideal aqui, para que você entenda o que eu estou falando, é você abrir o seu livro de peça, passo a passo, e dar uma lida no modelo, para que você veja como foi que eu estruturei lá para você o modelo de pedido. Observa bem esse detalhe aqui, ó. Depois de cada pedido, o que eu coloquei para você aí? Eu coloquei um R cifrão. Então, no rol de pedidos, eu sou obrigada a incluir R cifrão 3 pontinhos. Por quê?
vai ser um requisito da minha petição, né, avaliado pela banca, a indicação da expressão econômica de cada pedido. Se você esquecer um recifrão, você já vai perder esse décimo da peça. Eu sempre digo que é o décimo mais difícil da gente ganhar, é esse décimo aqui do final sobre os pedidos, ok? Aí você já tá lá com a sua mão doendo, lá pela linha 130, 140, já acabando a peça, já tá, falta meia hora para acabar o seu tempo de prova, você já tá desesperado. Você ainda tem que fazer o quê? Os requerimentos finais. Aqui nos requerimentos finais, o que a gente fará? A gente fará aqui os pedidos processuais. Luísa, eu posso fazer junto? Eu não gosto de fazer separado, eu gosto de fazer só dos pedidos. Eu posso? Pode, não tem problema. Por que eu separei? Eu separei porque a maioria dos alunos não tem uma prática real. E eu preciso que você se lembre que os pedidos, eles não são só pedidos de direito material. Você não quer só a condenação da reclamada. Você precisa fazer os pedidos processuais. Então, os requerimentos finais, eu boto separado, que é para o meu aluno lembrar na estrutura que ele tem que fazer os pedidos processuais. Quais os pedidos processuais da reclamação trabalhista? Eu quero a produção de provas, eu quero a condenação da reclamada ao pagamento dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 791A da CLT e também que eu quero a total procedência da minha reclamação. Então, você vai fazer pedido de quê? Provas, você vai fazer o pedido de honorários, citando o fundamento legal, senão você vai perder um décimo, e você quer a total procedência da sua reclamação trabalhista, ok? Então, esses são os pedidos formais que a gente vai colocar em toda e qualquer reclamação trabalhista, mas existe a possibilidade de você ter ainda que fazer a inclusão do quê? Dos pedidos preliminares. Exemplo, se você pedir uma gratuidade, você vai pedir ela de volta aqui. Se você pedir uma prioridade, você vai pedir aqui. Então, se eu, por exemplo, pedir a gratuidade, o que eu tenho que incluir aqui embaixo? Requer-se ainda a concessão do benefício da gratuidade à justiça ao reclamante. Se, por exemplo, eu pedir a prioridade, eu vou reafirmá-la aqui, requer-se então que seja deferida a tramitação preferencial do feito ao reclamante, tá? Então, eu vou fazer os meus pedidos básicos, provas, honorários e procedência, e eu vou ter que reafirmar todos os pedidos preliminares que eu, porventura, fizer na minha reclamação trabalhista. E para fechar a nossa peça, o que a gente vai pôr lá embaixo? Toda a petição inicial, ela vai ser acompanhada de valor da causa, gente. Só na petição inicial e depois eu vou te falar aqui na reconvenção. Mas nas petições iniciais sempre. Então, não interessa se você está fazendo mandado de segurança, ação rescisória, se você está fazendo uma consignação em pagamento, inquérito para apuração de falta grave, qualquer petição inicial deve ser acompanhada do valor da causa. Então, você vai escrever lá embaixo, dá-se a causa o valor D, cifrão 3 pontinhos, e vai fazer o fechamento de que forma? Local e data, advogado ou OAB. Pelo amor de Deus, eu vou falar agora, mas eu vou repetir mais umas 500 vezes aqui no curso, você não pode inventar dados. Eu não posso inventar o dia que a minha reclamação está sendo ajuizada, eu não posso inventar a cidade, eu não posso inventar o nome do advogado e nem o número. Se você escrever qualquer dado, mesmo que seja um dado que você tirou da prova, então, exemplo, você endereçou aqui, ó, a vara do trabalho de Pindamonhangaba. Aí você escreve lá embaixo, Pindamonhangaba e bota o dia da prova. Você vai conseguir pontuar? Não, você não vai pontuar. Então, você vai tirar 0, você vai ser eliminado do exame por identificação de prova. Pior do que zerar a peça, porque, na verdade, você é eliminado de todo o certame. Então, você realmente, toda a vida vai escrever o que aqui embaixo? Local e data, advogado, OAB. Beleza? Então, nós fechamos aqui o nosso primeiro bloco de reclamação trabalhista, onde eu te apresentei a estrutura da peça. Essa aqui é a estrutura da reclamação. Como vocês puderam ver, não tem por que ter medo. Ela é uma peça considerada grande, na maioria das vezes, quando ela cai, são RTs grandes. A gente vai ter aqui, ó, em média, considerando preliminares e mérito, entre 8 e 9 coisas para você desenvolver. Esse é o padrão da FGV, entre 8 e 9 teses na reclamação trabalhista. E passado isso, a gente vai aí trabalhar passo a passo dessa elaboração, trabalhar como faz o endereçamento, depois a gente vai aprender a fazer a qualificação, a gente vai ver aí a estruturação
das preliminares, vamos ver as principais teses de mérito cobradas na reclamação trabalhista, e aí, com isso, eu encerro o primeiro bloco de vocês.